Então, Thaisa, parabéns pelo ter chegado até aqui, Obrigada. nessa maratona, né? E eu vou iniciar a nossa conversa, depois os colegas vão complementar, assim, me baseando no que você escreveu no memorial, e para você aproveitar a oportunidade de complementar o seu memorial, né, que está bem econômico, né? Então, eu peguei duas questões que me chamaram a atenção. Uma até eu botei aqui entre aspas a sua frase, porque você fala de dificuldades e limitações que você vivenciou como profissional de saúde na ponta, e aí você desenvolve como sendo, então, o elemento que te direcionou para a saúde pública, né? Aí eu pediria para elaborar um pouco mais essas dificuldades e limitações que você vivenciou e que te desembocaram no teu investimento em saúde coletiva. Então, eu trabalhei por cerca de 2 anos, né, como farmacêutica, de 2 instituições que são reconhecidas, né, no SUS pela excelência, pela qualidade do trabalho. E mesmo assim, sendo essas instituições, né, consideradas de excelência, eu vivenciei assim, muitas dificuldades, né? Então, desde problemas na gestão, de faltar medicamentos, desde dos próprios profissionais não entenderem o fluxo, por exemplo, de incorporação de um medicamento dentro do SUS e está sujeito, né, aos médicos, por exemplo, como a propagandas da indústria e acreditar naqueles ensaios clínicos maravilhosos. E aí, durante esse período, inclusive, eu tive oportunidade, porque eu, como farmacêutica, eu acreditava que eu entendia, né? Eu conseguia ler um artigo, por exemplo, e avaliar se aquele artigo, né, por exemplo, tratando de um medicamento, se aquele medicamento seria bom ou não, se aquele programa de promoção ou de prevenção de saúde seria bom ou não. E aí eu assisti um pequeno curso sobre, na época do Hospital Sírio-Libanês, sobre medicina baseada em evidência, e eu descobri assim, o campo da área de epidemiologia, porque eu me formei farmacêutica na UF, e também não conhecia exatamente o campo, eu tive uma disciplina durante a graduação, né, sobre isso, e aí aquilo me impactou de uma forma, eu falei, gente, como que eu não conheço esses desenhos, como que eu não entendo disso, como que as pessoas trabalham todo dia aqui de forma mecânica, sem entender o porquê que nós temos isso disponível aqui para a prática clínica, ou as dificuldades e as limitações de não poder ter vários medicamentos, incorporar vários medicamentos para o tratamento das pessoas no SUS. Então, a partir daí, eu comecei a me questionar, achar que eu tinha que entender aquilo, e aí eu fui buscar o mestrado em epidemiologia muito por conta disso, achando que eu poderia, de alguma forma, contribuir para formar profissionais, entendendo melhor o potencial que a epidemiologia tem, e o grande impacto, né, que as informações que são geradas podem ter para o sistema de saúde, mas as informações são geradas e parece que ficam perdidas, né? Só no mundo acadêmico, assim. Então, foi um pouco isso. Você vai ter que lidar com estudantes de graduação, muito jovens, imaturos, de várias áreas, e Sim. Talvez você tenha que lidar com essas questões que você passou na sua graduação. O que você faria diferente, especificamente nessa área que você detectou tantas deficiências na sua formação na graduação, e agora que você vai ter a chance de trabalhar na graduação e tentar fazer diferente, o que você mudaria para não fazer o que você não sofreu repetir? Não repetir esse erro, né? Ó, eu acho que a primeira coisa assim, que faltou na minha graduação é conseguir efetivamente enxergar a aplicação dos conhecimentos na prática, né? Na prática mesmo do profissional de saúde, na prática para o serviço de saúde. Normalmente os conteúdos são abordados de forma muito
dissociada da prática, né? Então, eu lembro, a única aula que eu lembro que eu tive de epidemiologia na graduação foi uma professora convidada que veio e eu lembro que eu gravei a palavra odds ratio, pronto. Só isso. Eu não consigo nenhuma associação com que eu poderia passar como farmacêutico, como profissional de saúde, sabe? Então, eu acredito que a diferença é mesmo mostrar a aplicação como profissional de saúde desses conhecimentos. Então, como poder ler um artigo e entender o que aquilo significa, se aquele programa de saúde funcionou ou não, se é bom ou não, qual o impacto dessas intervenções, né? Porque outra coisa também que acho que falta na graduação é que o que a gente aprende na graduação não necessariamente vai se manter como verdade científica, né, ao longo do tempo. As coisas evoluem, a ciência evolui. Então, a gente tem que estar preparado, que eles entendam que eles têm que estar preparados para buscar esse conhecimento sempre, né? E saber onde buscar, como buscar, né? Como ler. Acho que mais importante do que fazer é como ler, saber ler e interpretar. Eu acho que eu faria isso. Então, passo para os colegas agora para não monopolizar aqui a... Bom, vou aproveitar a sequência. A gente se divide entre um homem e uma mulher, né? Aproveitar. Thaisa, é um prazer. Eu sou Marli Cardoso, aqui da USP, da Faculdade de Saúde Pública. Eu já te parabenizo, já como uma grande vencedora de chegar nesse concurso, nessa etapa, ainda mais como você menciona no seu memorial, né? Vivenciando a experiência da maternidade nessa fase da vida. Conheço um pouco essas dificuldades, sou solidária também, né, saiba disso. E eu, verificando no seu memorial, eu gostaria que você comentasse um pouquinho no seu plano de trabalho, numa proposta, caso você venha a ser selecionada nesse concurso, quais seriam as suas perspectivas em relação aos projetos de pesquisa, se você fosse propor um projeto de pesquisa, possíveis opções, fontes de recursos, né, a serem pleiteados, e no seu memorial também você menciona em relação às atividades de extensão, né, que você pretende atuar em projetos de extensão que incluam práticas baseadas em evidência. Eu gostaria de te ouvir um pouquinho, que ideias, quais as expectativas que você tem nessas duas áreas. Uhum. Então, sobre os projetos de extensão, primeiro, eu atualmente sou professora substituta, né, aí da área do IESC, de epidêmio, então eu atuo na supervisão do internato, né, de medicina em medicina de família e comunidade, saúde mental e saúde coletiva. E aí, por conta disso, eu estou tendo, né, a experiência de participar de 2 projetos de extensão, e assim, me impactou muito como que esses projetos podem realmente trazer o conhecimento que está na universidade, né, de todo esse potencial, tanto dos professores, dos alunos, para a população. Então, principalmente agora com a pandemia, né, os projetos foram baseados basicamente em usar essas tecnologias da informação para entrar em contato com os pacientes, para de alguma forma manter esse cuidado, né, continuado, já que eles estavam isolados ou teriam que ficar isolados. E aí, assim, os relatos são impressionantes, como as pessoas são carentes de informação, né? E aí a ideia, eu acho que seria, pensando, né, nas doenças crônicas não transmissíveis e nos fatores de risco que podem ser modificados, né? Eu pensei em propor talvez algum projeto até de comunicação mesmo com a população, trazendo informações sobre como tem que melhorar a atividade física, mas o que isso quer dizer, né? O que é melhorar a atividade física? Melhorar o quanto? Isso impacta em que na minha saúde? Então, pequenas informações que pudessem ser compartilhadas de maneira fácil, né? E
que possam ser entendidas de uma maneira mais simples, né, para as pessoas que não têm tantos conhecimentos da nossa área. E sobre os projetos, a princípio, eu tenho trabalhado, né, tanto no doutorado, como agora nesse outro grupo de pesquisa que eu atuo, muito com doenças, com transtornos mentais, né, então eu trabalhei com transtorno de estresse pós-traumático, e agora, nesse grupo que trabalha com saúde materno-infantil, o meu foco é bem na violência, né, obstétrica e também na depressão pós-parto, então eu focaria nesses 2 temas e pensaria, talvez, no futuro, né, quem sabe, porque atualmente esse tema da maternidade ainda mexe muito comigo, porque o meu filho ainda é pequeno e tal, então ainda essa questão, assim, me motiva muito, né, então pensaria nisso. E, inclusive, eu tenho visto com uma outra amiga minha, né, que é professora lá do IMS, e a gente está vendo um edital do DECIT para propor um projeto para avaliar, fazer talvez uma revisão sistemática sobre instrumentos disponíveis para avaliar a violência obstétrica, né? Então, projetos concretos eu ainda não tenho, assim, mas as ideias iniciais seriam trabalhar com esses temas e, claro, sempre tentando relacionar com as linhas de pesquisa e outros projetos que já existem na instituição. Obrigada, Thaisa. Então, vou aproveitar e se ninguém tiver uma pergunta, eu vou falar com a Thaisa, tá bom? Oi, Thaisa, tudo bem? Oi, Paulo, tudo? Parabéns aí por ter chegado até aqui. Obrigada. Thaisa, você, não sei se você tem esse interesse, mas você como farmacêutica, claramente, e interessada em prática baseada em evidência, você está num campo muito minado, né? Existe uma área assim muito conflituada, né? Você tem conflitos de interesse muito fortes, né? A atuação da indústria farmacêutica ao mesmo tempo, que obviamente é fundamental, mas também a sociedade tem que estar sempre atenta para evitar que conflitos de interesse acabem se sobrepondo exageradamente e acaba prejudicando a saúde, né, da população toda. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque desenvolver ensaios randomizados, né, para testar novos medicamentos, obviamente isso é o feijão com arroz, né, da indústria e do acadêmico interessado, né, em estudar novas possibilidades, né, de intervenção. Uhum. E uma questão também fundamental é o interesse de saber acessar melhor a evidência e revisões sistemáticas nesse contexto. Tem um problema grave, né, ligado a tudo isso, que é o viés de publicação, né? Sim. Então, como que você acha que... primeiro, se você está a par de iniciativas internacionais para tentar combater, né, o viés de publicação advindo desse conflito de interesse, né, da indústria farmacêutica, e se você tiver a falar de que experiências são essas, ou uma experiência que você conheça, se não, se você imagina alguma forma possível de atuação, não no sentido necessariamente de pesquisadora, mas aí de atuação em prol da saúde pública para combater esse mal, né? É um mal de saúde pública muito importante. Uhum. Nossa, pergunta impactante. Mas então, Paulo, o viés de publicação, né, existe e muito também, né, motivado pelas indústrias, né, que financiam esses ensaios maravilhosos e, enfim, maravilhosos.
imensos, né, e conseguem publicar muito, né, e a gente sabe que os estudos que não encontram, né, associações têm mais dificuldade de serem publicados, estudos, às vezes, que não têm um financiamento tão bom, porque também publicar, hoje em dia, é caro, né, principalmente para a gente aqui do Brasil. Sobre iniciativas que eu conheço, assim, atualmente, que eu sei, existem algumas bases, né, para você buscar essa literatura cinzenta, né, como dizem, que teoricamente não foram publicados ou que não têm os achados para serem, não são aceitos em revistas tão reconhecidas, e também as bases para registro, né, dos ensaios clínicos. Então, a gente pode buscar os ensaios clínicos que foram registrados para serem conduzidos e que já teriam terminado, né, o período de execução, e as publicações não são encontradas. Então, há uma chance grande de que esses ensaios clínicos tragam resultados que não sejam interessantes, vamos dizer assim, para a indústria, talvez, né, ou que possivelmente não tenham encontrado a associação esperada. Então, eu pensaria nisso, né, de além das evidências publicadas em si, né, que a gente encontra nas bases mais comuns de pesquisa, também identificar os principais ensaios clínicos que tenham sido registrados nessas bases para avaliar possíveis ensaios que tenham sido conduzidos, mas que não tenham tido os resultados publicados, e entrar em contato, né, para investigar o motivo, ou se foi publicado em alguma língua específica, né, de algum país que não é inglês também, que dificulta o acesso muitas vezes. Então, pensaria nisso. Legal. Assim, eu acho que foi interessante que você teve uma ideia, né, parecida com uma ideia de uma iniciativa que já existe, né, que acho que seria interessante você até entrar em contato, que já está madura, né, que chama All Trials Campaign, né, All Trials Campaign. Sim. Campaign, que basicamente, porque eu acho que está faltando a gente no Brasil implementar coisas desse tipo, né, porque a gente tem feito bastante ensaios, então é só eu queria ouvir, eu achei interessante, você teve a ideia parecida com o Ben Goldacre, e acho que era isso que eu estava querendo ver o quanto que foi legal você ter falado, mas acho que eu podia, quem sabe, né, entrando, para procurar ver se implementar algo parecido aqui. Legal, obrigado. Obrigada. Thaisa, deixa eu conversar também com você, né? Tenho o privilégio de já te conhecer há algum tempo, já ter trabalhado um pouco com você, acho que você colocou aqui algumas questões importantes em relação à extensão, ao ensino, pesquisa. Você também tem pouco tempo ainda de doutoramento, né? 2 anos, né? Vai fazer 2 anos, isso. Vai fazer 2 anos, então. E você tem ainda uma produção compatível com esse tempo ainda, né, de formação que você tem. Entrando na academia, né, a gente sabe que hoje em dia a demanda é muito grande por essa produção, inclusive para ter uma inserção na pós-graduação, poder orientar, essa produção tem que crescer. Como é que você pensaria em fazer essa produção crescer num tempo relativamente, né, de curta, médio prazo, digamos, né, dentro das limitações que a publicação em si já nos impõe? Então, como você falou, eu tenho pouco tempo, né, que eu terminei o doutorado, e aí nesse meio tempo ainda tivemos a pandemia, e então os meus 2 artigos do meu doutorado estão em processo final, que é um final tá longo, mas assim, já tenho um traduzido, então eu acho que em breve esses 2, pelo menos, estarão podendo ser submetidos, passando pela última revisão do Michel. E também eu tenho já um outro artigo submetido com esse grupo de pesquisa agora, que a gente está esperando resposta, que a gente já fez sobre a satisfação das mulheres com atendimento ao parto, né, com dados da Rede Cegonha.
E, assim, esse projeto que eu estou inserida é um projeto muito grande, né? Como o Érica também que eu também já participei um pouco. Então, ele traz muitas possibilidades, assim, que eu já venho trabalhando, né, nisso. Então, acho que agora é uma questão de pouco tempo para que essas coisas possam realmente serem publicadas, né? Mas uma outra alternativa, né, para não depender de dados e tal, eu pensaria nessa possibilidade de talvez alguma revisão sistemática com parceiros, né, sobre sistemas talvez de instrumentos, que também é um tema que eu trabalhei durante o doutorado, né, com o Michel, então, que seriam possível, né, de ser feito, apesar de bem trabalhoso, né, e talvez demorado, dependendo do assunto, mas seria possível que eu pudesse ter mais essa iniciativa, né, uma coisa que dependeria mais de mim, talvez algum outro parceiro na mesma situação de academia que eu. Ok. Aplicar com o Michel não é uma tarefa fácil. Quem conhece sabe. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu vou conseguir. Ótimo. Estou satisfeita, não sei. Os demais. Sim, eu também. Também. Eu também. Parabéns. Boa sorte, Thaisa. Obrigada, gente. Tchau, Thaís. Então, até. Tchau, Thaís. A gente se vê às 7. Tá bom. Tem que entrar às 7, é? Tem. Às 7 vocês entram, a gente vai mandar o link, tá? Para vocês entrarem, mas não vai demorar muito, não. É coisa rápida.